Exercício J. O exercício J diz o seguinte: z igual a x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por x ao cubo mais y cubo. Lembrando que estamos tentando provar ou demonstrar que o limite dessa função não existe. Então, para isso, utilizaremos o teorema dos dois caminhos. Então, vou seguir dois caminhos. Se por esses dois caminhos que eu escolher chegar a limite diferente, o valor dos limites ser diferente, então eles demonstram que o limite dessa minha função não existe. Então, vou escolher aqui dois limites. Ó. O primeiro caminho que eu vou seguir, vou dizer que y é igual a x. Então, vou seguir aqui. Ó. Essa questão, esse exercício aqui vai dar um poucozinho de trabalho, mas vamos chegar ao valor dela. Olha só, pelo primeiro caminho, né, vou dizer que o valor de y é igual a x. Então, x e o valor de y é igual a x. Por esse caminho. Então, sabemos que escolhemos essa função, né, f de xx. Então, eu vou substituir. Onde tem y, substituo por x. Ó. Tem um y aqui e tem um y aqui. Substituindo. Então, vai ficar x ao quadrado, x à terceira, mais x à terceira. Pronto. Isso aqui vai ficar x à quarta, aqui, né? X à quarta, x ao quadrado, né? Propriedade de potência. Repete a base e soma os expoentes, um produto, né? Aí, somei. 2 mais 2, 4. Pronto. Aqui agora, aqui eu tenho um x ao cubo mais x ao cubo. É duas coisas ao cubo, né? 2x ao cubo. Então, fica 2x ao cubo. Dá para dar uma simplificada. Eu tenho um x ao cubo aqui, tenho um x ao quadrado aqui, então dá para fazer uma fatorada. Esse x à quarta, eu posso dizer que é x ao cubo vezes x. Aqui, ó, 2x ao cubo. Por que eu fiz isso? Porque eu já vi que eu tenho que igualar a esse denominador. Ó. Eu posso cortar. Eu tenho x ao cubo em cima, x ao cubo embaixo. Então, sobrou para mim o quê? Só sobrou x dividido por 2. Então, o valor dessa minha função, quando y for x, é x sobre 2. Agora, eu vou calcular o limite dela. O limite da minha função, quando x tende a zero, da minha função, né? f de xx. Ó. Já vou colocar o valor dela. O valor da minha função f de xx é x sobre 2. Então, x sobre 2. Quanto é o valor desse meu limite? Onde tem x, eu substituo por 0. Então, fica 0 sobre 2. 0 sobre 2, isso aqui nos dá 0. Então, já encontrei aqui pelo primeiro caminho o valor de 0. Agora, eu tenho que encontrar outro caminho que me leve o limite dessa minha função me leve o valor diferente de 0. Então, para isso, vou calcular por esse caminho, calculando agora pelo segundo caminho. Então, pelo segundo caminho, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, ó, vou só colocar aqui em cima, porque vai dar mais um trabalho aqui embaixo, vou precisar de mais espaço. Então, vou apagar essa parte e já vou dizer, né, que quando a minha função é x deu 0. Vou deixar aqui indicado e vou fazer aqui, ó, pelo segundo caminho. Vou apagar aqui e vou mostrar para vocês, vou precisar de espaço, porque dentro dessa lista de exercício, esse foi o que deu um pouco mais de trabalho, porque eu vou trabalhar com fatoração, com fatoração ao cubo, ao quadrado. Então, vamos ver como é que fica. Pelo segundo caminho, olha só como eu achei. Vocês podem testar vários caminhos. Lembrando, né? O valor de x, eu vou pelo caminho menos x, e o valor de y, eu vou pelo caminho x ao quadrado mais x. Pronto. Vou seguir esse caminho aqui. Onde tem x, vou substituir por menos x. Onde tem y, vou substituir por x ao quadrado mais x. Então, vamos lá. Então, a função escolhida foi f de menos x, x ao quadrado mais x. Isso aqui é igual. Pronto. Igualando aqui. Fazendo a devida substituição. Ó. Onde tem x, menos x. Menos x elevado ao quadrado. Aqui, y, né, vai ser x ao quadrado mais x, tudo isso aqui elevado ao quadrado. O x aqui, ó, é menos x elevado ao cubo
mais o y. O y agora vai ser o x ao quadrado mais x, tudo isso aqui elevado ao cubo. Por isso que eu disse que é você que vai dar trabalho, porque vão ter que abrir aqui essa soma de cubo, né? E também aqui a soma do quadrado. Então, como é que fica? Eu vou fazer logo essa parte aqui do expoente negativo, ó, e já vou desenvolver para ganhar espaço. Desenvolvendo aqui a soma do quadrado, né? Qual é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Aqui, ó, menos x ao quadrado, ele vai dar o próprio x ao quadrado, né? Aqui o expoente é par, por isso que ficou elevado ao quadrado. E já vou desenvolver, ó, o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro vai dar x à quarta. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Então vai ficar duas vezes x ao quadrado vezes x. Duas vezes x ao quadrado vezes x vai dar 2x ao cubo. Mais o quadrado do segundo, então dá x ao quadrado. Pronto, fiz aqui a parte do numerador. Fazendo o denominador, aqui vai ficar menos x ao cubo, porque o expoente é ímpar, é menos 3, por isso que fica negativo. E vou desenvolver agora essa propriedade aqui da soma do cubo. Então a regra é o seguinte, é o cubo do primeiro, já vou colocar o cubo do primeiro. Ó. O cubo do primeiro é 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Então já coloca aqui, ó, 3 vezes o quadrado do primeiro, aqui ó, vai ficar x à quarta vezes o segundo. Então x à quarta vezes x, então dá x à quinta. Mais, agora 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Ó. 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Então o primeiro dá x ao quadrado, o quadrado do segundo é x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta. Então aqui é x à quarta. Mais o segundo ao cubo. Ó. O segundo ao cubo. O segundo ao cubo é x. Então por isso que deu x ao cubo. Deu bem extenso aqui, mas vamos continuando. Agora dá para fazer uma simplificação. Ó. Eu tenho aqui mais x ao cubo e aqui ó, menos x ao cubo. Cortei. Aqui eu vou fazer já essa distribuição aqui. Ó. Eu tenho x ao quadrado e vou fazer ela logo, né? Vou fazer o x ao quadrado vezes 4, o x ao quadrado vezes x ao cubo, o x ao quadrado vezes o x ao quadrado. Quanto é que fica essa minha operação? Trazendo para cá, trazendo aqui para baixo, vai ficar o x ao quadrado vezes x ao quarta. X ao quadrado vezes x ao quarta vai... propriedade de potência, né? Repete a base, somos expoente, ó. Vai dar 6, mais 2 vezes x ao quadrado vezes x ao cubo, então dá x à quinta, mais x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Sobrou aqui embaixo, ó, x à sexta, mais 3x à quinta, mais 3x à quarta. Agora dá para colocar o valor do expoente do x, né, de menor expoente em evidência, colocando aqui ó, o valor de x de menor expoente, né, que é o x à quarta, em evidência. Vai ficar, tirando duas unidades dessa aqui do 6, vai ficar x ao quadrado. Aqui ó, mais, tirando 4, né? Tirando 4 unidades aqui, ó, que eu estou colocando em evidência, vai ficar x ao quadrado. Mais, agora, tirando aqui, ó, 4 unidades, né? Vai ficar só um x, então fica 2x. Mais, tirando 4, aqui, ó, x à quarta, tirando ele, colocando em evidência, sobra 1. Pronto. Aqui embaixo, colocando x à quarta em evidência, vai ficar quanto? Aqui fica x ao quadrado, mais 3x mais 3 só, né? Porque o x à quarta aqui eu coloquei ele em evidência, então ficou só o 3. Pronto, agora dá para fazer uma simplificação, ó. Coloquei isso porque eu tenho x à quarta em cima e tenho x à quarta embaixo. Então ficou para mim o seguinte, só sobrou no numerador o valor de x ao quadrado, o valor de x ao quadrado mais 2x, o valor de x ao quadrado mais 2x mais 1. Embaixo ficou x ao quadrado mais 3x mais
3. Pronto, esse aqui é o valor da minha função, ó, quando x for menos x e quando y for x ao quadrado mais x. Agora eu vou jogar dentro do limite e ver qual o valor desse meu limite. Então, o limite da minha função escolhida, né? Aqui a minha função foi em relação a x, quando x tende a zero, e a minha função foi f de menos x, x ao quadrado mais x. Já vou substituir aqui, ó. Isso aqui é igual ao limite da minha função, né? Quando x tende a zero, quem é a minha função, ó? A minha função escolhida é essa daqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1, tudo isso aqui dividido por x ao quadrado mais 3x mais 3. Isso aqui quando x tende a zero. Quando x está tendendo a zero, é só substituir, ó. Onde tem x, eu coloco zero. Então vai ficar 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 mais 1. Tudo isso aqui dividido por 0 ao quadrado mais 3 vezes 0 mais 3. Isso aqui vai dar 0, ó. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, 2 vezes 0 é 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Restou para mim só 1 sobre 3. Então, o resultado desse meu limite é 1 sobre 3. Lembra quanto é que tinha dado quando o valor de x, ó, aqui o valor de y é igual a x, ó, o limite tinha dado 0. E agora, quando eu escolhi esse caminho, x sendo menos x e y sendo x ao quadrado mais x, encontrei um limite diferente de 0. Então, com isso, conseguimos provar que o limite dessa minha função ela não existe pelo teorema dos dois caminhos. Quando o valor de y foi igual a x, levou a 0. E quando o valor de x for menos x, o valor de y ser x ao quadrado mais x, levou a 1 sobre 3. Então, com isso, provamos que o limite dessa minha função não existe. Então, espero vocês no próximo exercício.